Olha, pô. Bom dia, alunos. Voltando, nossa segunda aula, depois de um intervalo. Levantaram um pouquinho, tomaram mais um pouquinho de um café, animados para a próxima aula. Bom dia, bom dia. Bom, professora. Bom dia, Yuri. Olha nós aqui de novo, hein? Com muita animação, alegria, vocês todos... De novo. Lá de novo. Olha nós de novo, vocês todos muito animados, não estão? Estão gostando Mais muito. ou menos. Sim. Sempre pensamento positivo, né? Sim. Olha só, vamos ver quantos alunos tem aqui. Eu tenho que reforçar um outro recadinho que eu me esqueci de dar. Ô, cabeça, né? Muito bem, quantos temos? Temos 13. 13. Poucos alunos, hein? Parabéns para vocês sempre que chegam na hora certa. Deve ser porque acabou de voltar do recreio, não deve ser. Acabaram Professora, eu de... já volto, tá? Como assim, já volta? Não sai não, Miguel Jorge. Pode sair da sala de aula, não. Tá bom, Miguel, eu te espero, tá? Alunos lindos. Caderno suplementar continuando aberto aí, que falta apenas o número 4 para a gente encerrar. Você consegue me ouvir, né? Paramos na letra D, a gente vai voltar na letra D para reforçar a resposta e vai faltar terminar o número 4, né? Mas antes disso, eu quero dar um recadinho, embora não tenham muitos alunos em sala de aula, mas em respeito a vocês que já estão, vou começar a aula, com quem está presente aí. Como eu disse a vocês, hoje à tarde, como eu terei uma reunião, nós professores teremos reunião às 16h30 com o Fábio, até escrevi aqui para eu não me esquecer, porque como eu falei semana passada, está previsto iniciar a aula de redação essa semana, estão lembrados que eu comentei com vocês? Sim, eu lembro. Sim, né? Oi, bom dia, Rafael. Bom dia, professora. Querido, tudo bem aí com você? Tudo. Graças a Deus. Então Tudo vamos bem. voltar aqui. Eu também estou bem, graças E a minha a... câmera tá aparecendo? Não, meu lindo. O que aconteceu com a sua câmera? Eu quero ver você, dá um jeitinho de você aparecer aí. Eu acho que tá. Meus amores, vamos voltar lá. Na aula de redação, a previsão é de iniciar amanhã com a turma de vocês, 7º ano, no horário do Eureka, de 11h15. Então, eu vou confirmar com o Fábio. Eu até já preparei a aula de amanhã, de redação. Ontem foi meu dia de preparar as aulas de redação, que elas são bem diferentes das aulas de português, né? Então... Eu digo a resposta quando acabar a reunião com o Fábio, eu já aviso, se aparecer lá hoje para vocês, assim, ó, o link da nossa aula de redação para amanhã, vocês já saberão que teremos aula de redação amanhã, 11. Aí vai ter um tempo de português a menos? É claro, redação é outra disciplina. Por isso que eu não quis, o Fábio até propôs eu pegar uma aula de português para eu dar redação. Falei, não, deixa as minhas 5 aulas de português mesmo, que português é muito mais conteúdo. Só um instantinho. Então, redação é uma outra aula, como é na aula presencial. É outra disciplina, é outra cobrança, né? Diferente de português. Fala agora, Yuri, meu querido aluno, diga. Tia, amanhã era o único dia que tinha uma aula a menos. Agora vai ter uma aula de redação, tia. Ô, Yuri, eu vou dizer a mesma coisa para vocês. Eu não tinha aula até meio-dia, vou ter que dar também, não só para vocês, um outro dia. A minha última aula terminava às 11h15, então agora eu também vou ter que dar mais uma aula. Olha, estamos no mesmo barco, meus amores, não podemos afundar, tá? Temos que ser perseverantes nesse barco, hein? Então, vamos equilibrando, estruturando, temos que... Depois, isso significa que depois, amanhã a gente vai ter mais uma aula, depois do horário? Você estava na minha aula semana passada, lindeza da minha vida? Vou repetir o que eu disse na segunda-feira passada, é muita coisa para vocês, vocês esquecem.
Vou repetir bem rapidinho aqui, tá bom? Para não haver confusão, já que a de vocês já seria amanhã. É a primeira aula, já é 7º ano, amanhã com vocês. Sexto é quinta, oitavo é quarta. Então, com vocês o seguinte: foi proposto iniciar a aula de redação para não mudar os horários, mexer nos horários com os outros professores. Então, o Fábio sugeriu que eu escolhesse um dia do Eureka para cada turma para dar esta aula, para ele não ter que mexer com todos os outros professores. À vista que não é uma coisa fácil de ser mexida, professores têm aulas em outras escolas, então já está tudo estruturado, o cronograma, o horário, tudo direitinho. Então, eu olhei o horário de cada série, né? Coloquei 7º ano no horário de 11h15. Então, haverá um link específico para a aula de redação. Se vocês olharem hoje à noite, o link vai surgir link para português. Se aparecer link para redação, já vão saber que vamos iniciar amanhã. Vou confirmar com o Fábio na minha reunião com ele de hoje à tarde. Tá bom? Mas a previsão, ele falou que... Eu que pedi para começar esta semana, porque ele queria que começasse semana passada. Mas a primeira semana eu quis comunicar a vocês, então eu fiquei um tempo de aula da semana passada todinho, só dando os comunicados, né? Os informes, falamos sobre Cezanne, falei sobre redação, das aulas de redação que iniciariam esta semana, tá bom? Então, a previsão é amanhã, no horário de 11h15, a aula de redação, se vocês receberem o link. Se não receberem... Não, acho que você não ouviu o que eu falei. Amanhã era para ser só 4 tempos, entendeu? Eu sei, Yuri. Tá. Eu estou respondendo para a Rebeca. Para a Rebeca. O seu eu sei. Eu também, amanhã, eu dou aula amanhã até 11h15. Então, era o único horário para mim. Eu tenho todos os meus horários também fechados, de 7h15 até 11h15, segunda-feira. Então, agora, terça-feira. Então, a partir de amanhã, o meu horário também vai ficar sobrecarregado. Eu vou de 7h15 até meio-dia, né? Ou um pouquinho antes de meio-dia. Às vezes as aulas de redação não levam 40 minutos. Do 9º ano levam, às vezes até falta tempo. Agora vamos ver como é que vai ser a conduta com vocês, né? Vai ser do 6º até o 8º. Então vamos iniciar a previsão de amanhã. E redação, temos prazo também. Então amanhã eu explico tudo direitinho, tendo aula amanhã, eu vou abrir como que vocês vão enviar os trabalhos, tá bom? Não será feito por caderno de produção textual, tirar foto e mandar por WhatsApp, não. Amanhã vai ter um tempo de aula para eu explicar tudo, tá? Combinado? Então não me perguntem nada hoje de redação, que amanhã a gente vai ter uma aula inteirinha, 40 minutos para a gente estar conversando sobre as aulas de redação. Pelo menos o primeiro contato vai ter que ser esse. Não faltem, tá? Porque perdendo todas as explicações, perde tudo dentro de redação também. Ok, alunos? Então, vamos lá. Continuando o caderno suplementar, lá na letra D, onde nós paramos na aula passada, que foi antes do recreio, né? Vamos dizer assim. Olha aí. Vimos aí uma carta do leitor do Rian, que é o remetente, que ele leu a reportagem, né? Que a reportagem foi o texto que vocês leram em casa. Pesquisadores fazem previsões para o mundo em 2069 e ele fez ali a sua crítica. Então, ele respondeu e enviou lá para o jornal Joca, né? Então, por isso que onde a gente encontra a informação, ó, como você o identificou, então essa informação é dada no corpo do texto, no início da carta. Por quê? Ele começa assim, ó, li a reportagem, aí ele colocou o nome da reportagem, e achei bem interessante como deduzem, ele pôs entre aspas, o futuro do mundo. Acredito que não será como diz a matéria. Acho que o mundo... Ó, aqui vem a opinião dele, olha o argumento dele. Acho que o mundo, em 2069, já estará doente, pois os homens não cuidam bem da terra.
Isso me leva a crer que nesse ano o mundo já estará perdido em relação à natureza ou ao estado de poluição do ar. Parece até que está falando do ano de 2020, né, gente? Olha bem isso. Os homens não cuidam bem da terra, a gente sabe o que vai acontecer com cada um de nós, não sabemos, né? Então, aí o Rian coloca de uma maneira bem sucinta, viram? Carta do leitor é isso. Ele leu uma reportagem e respondeu colocando a sua opinião e enviou para o jornal. Diga, Yuri, qual é a sua... A linha onde fala em 2069, tipo, acho que o mundo em 2069, em 2069 é aposto, né, professora? Eu tô confundindo com vocativo. Ah, sim, em 2069 é um aposto, perfeito. Uhum. Não. Sandra. Não é aposto. Espera aí, Yuri. Aqui é um adjunto adverbial. Quando? Em 2069. É um adjunto adverbial separado aí por vírgulas. Nós vamos ver o emprego da vírgula na aula de hoje e vai falar um pouquinho disso, dos adjuntos adverbiais deslocados, que ele pode vir no início da frase, pode vir no meio ou no final da frase. Diga, Rebeca. Não, foi eu não, foi Eduarda. Não? Eduarda, diga, Eduarda, não aparece? Eu coloquei no WhatsApp porque que eu não tô com a câmera ligada. Ah, colocou agora, meu benzinho? Sim. Colocou agora? Ah, tá. É porque eu nem olho o celular, tá bom. Eu olho já já, tá bom? Por isso que eu peço, quando coloca aqui no chat, eu vejo aqui a indicação e olho, porque eu estou no notebook, né? O celular, eu nem olho, o celular fica ali do lado, só nos intervalos que eu vou enviando os links, e aí eu vejo se tem alguma mensagem, tá? Mas tudo bem, eu leio já já. Justificando, tá tranquilo, minha lindeza. E para terminar a correção da tarefa, o número 4. Assinale as características que, de maneira geral, devem ser observadas em uma carta do leitor. A primeira marca, textos breves, Sim. Sim. Linguagem simples, clara e direta? Sim. Sim. Temas atuais e de caráter subjetivo? Não. Caráter subjetivo? Não. Presença de destinatário e remetente? Sim. Presença de imagens e outros elementos visuais? Não. Textos expositivos argumentativos? Sim. Olha, ele dá o argumento, ele dá a sua opinião. Sim. Linguagem informal e impessoal? Não. Então, vamos ver as respostas aqui, tá bom? Aqui vem... Oi? Vamos ver aqui. Ah, tá. Olha, aí tem as respostas que vocês deveriam marcar, tá? Na página seguinte, não foi como tarefa, mas a gente vai deixar para responder amanhã. Eu vou pedir para que vocês façam apenas a letra B e o número 5. Onde tem esse quadro aí, não é para fazer o número 5, o pontinho, não, tá? Eu vou pedir para vocês... É que se a gente for fazer agora, a gente vai... Ou melhor... Não, vamos deixar para amanhã, porque eu quero entrar lá nas regras de pontuação, de vírgula. Então, para amanhã, depois eu acrescento no slide, porque eu coloquei, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, tem uma tarefa, só um instantinho. Ah, para amanhã, aqui, para amanhã, que é dia 18, já tem uma tarefa que eu vou dizer agora, antes da gente dar continuidade na apostila, tem ali, olha, apostila, páginas 96 e 97, e vou acrescentar aí, caderno suplementar. Ah, o João Marcelo e o Matheus Gorito estão entrando. Ó, caderno suplementar. Professora, Oi. eu já fiz o capítulo 9 do suplementar. Ótimo, tranquilo. Então, você não precisa nem pegar isso aqui como tarefa. Ainda para o dia 18, caderno suplementar, Ok, página 22, apenas a letra B e o número 5, porque o restante a gente já corrigiu. O quadrinho desse pontinho que não precisa fazer, tá bom? A gente vai fazer provavelmente se a gente chegar aí nesse capítulo, em redação, tá? Então, caderno suplementar, página 22, letra B e o número 5.
Anotem aí para não deixarem de fazer. Deixa eu só terminar aqui, enquanto isso, quem já anotou, vocês vão pegando a apostila lá na página 102. 102. 102. Tá me ouvindo, tia? Estou. Ô, tia, minha câmera não tá ligando. Não, Miguel Jorge, o que aconteceu aí? Tem alguém aí por perto que... Ah, travou? Ah, então... Eu não sei resolver esse seu problema, meu lindão. Olha só, página 102, pontuação no período simples. Vamos lá, vou abrir aqui a apostila. Era para ter feito essa página? Não, vamos entrar agora. É a parte gramatical, não. A tarefa era só o caderno suplementar. Agora, estamos no capítulo 10. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Alunos, a tarefa que eu passei para casa, páginas 96 e 97, é dando continuidade ao que a gente iniciou aí, que a gente iniciou na aula passada, onde nós lemos, estamos vendo neste capítulo, Desvendando a Arte Cinematográfica, né? É o capítulo 10 como tema, abrindo o capítulo. E lembra que nós lemos um texto em aula do Mário Quintana, que é A Velha História, mas que foi adaptada por Cláudia Jovim. Lemos em aula, na hora da aula, fizemos a interpretação até o número 4 dessa página 96. Então, vocês vão dar continuidade a esta página 96 e fazer como tarefa a página 97. É tudo interpretação do texto de Velha História, tá bom? Então, agora sim, vamos no emprego, na pontuação no período simples, página 102. Vamos ver hoje, vamos ver até onde vai dar para a gente ler, para a gente entender. Tem quando que usa a vírgula, daqui a pouquinho nós vamos ver. Quando não se usa a vírgula, porque às vezes a gente não sabe onde colocar a vírgula, não é mesmo? E a partir do momento que a gente aprende essa regrinha, vai auxiliar na escrita, na parte ortográfica, aonde? Nas produções textuais, quando vocês forem fazer algum trabalho, né, de uma outra disciplina, a importância de saber o emprego da vírgula, é importante saber os elementos de coesão, o que faz ligação, né, que são os pronomes, que eu já falei para vocês. Estou dando isso lá no 8º ano, mas eu já comentei com vocês que num texto, em uma parte escrita, é importante usar esses elementos como os pronomes, as conjunções, que nós ainda veremos, né, faremos a revisão, nós vimos no 6º ano, né? No 7º ainda não vimos as conjunções. Então, vamos lá. Quem poderia ler, por favor, o primeiro parágrafo? Vamos dividir assim. Eu preciso de um aluno. Nossa, 2 já levantaram a mão aqui. Eu. O Miguel e a Rebeca. Então, o Miguel lê o primeiro parágrafo. Qual? Ué, qual? Olha o primeiro parágrafo aí. Pontuação no período... Não, Miguel que eu tô falando. Qual Miguel? Ah, tá, foi o Miguel Paiva, desculpa, deleta o que eu falei, é o Miguel Paiva, eu falei Miguel, já imaginei o Jorge, Miguel Paiva e a Rebeca, tá? Miguel Paiva o primeiro parágrafo, a Rebeca o segundo. Pode começar, meu lindo. Você deve ter percebido que, tanto no texto de Mário Quintana, como no roteiro da animação, a narrativa tem um tom poético, marcado pela construção de imagens por meio de uma linguagem simples, próprias das narrativas orais para crianças, mas carregada de significados. Para dar continuidade ao estudo dos recursos utilizados na produção de um texto, agora você vai estudar a pontuação no período simples. Obrigada, Miguel. Considere que os períodos representam unidades sintáticas ou semânticas, ou seja, contém todos os termos necessários para a compreensão completa do sentido que eles expressam. Na fala, o início e o fim do período são marcados pela pontuação.
Na escrita, seu início é identificado pela letra maiúscula e seu fim é delimitado pela pontuação ponto final, exclamação, interrogação ou reticências, dependendo do sentido que deseja expressar. Obrigada, Rebeca. Só uma notificação aqui quando você leu. Na escrita, seu início é identificado... Não, não é que não. Na fala, o início e o fim do período são marcados pela entonação, tá? Então, é a maneira como você fala. Se você tem um ponto final, você lê de uma maneira. Se tem lá um ponto de interrogação, a sua entonação, a sua leitura, é claro que já vai ser diferente. Vai ser fazendo uma pergunta. Um tom a pontuação, o ponto de exclamação. Vai lá, surge uma emoção, uma alegria, você está ali exclamando, tá? Então, a entonação na hora da fala é nesse sentido. Vocês lembram o que é período simples? Alguém lembra? Tem Tem um como verbo? quando só um verbo. Quando Um tem verbo? apenas um verbo, perfeito. Então, nós vamos ver pontuação no período simples. Então, é frases curtas em que tem apenas um verbo, tá? Então, é aí que vem, por isso que chama período simples. Outra observação que tem aí, deixa eu ver o que mais, a pontuação da entonação, é isso. No primeiro parágrafo onde o Miguel Paiva leu, vimos que no texto de Mário Quintana, aquela história que foi adaptada veio de um poema, por isso que foi colocado ali. Né? Tanto no texto de Mário Quintana como no roteiro da animação, a narrativa tem um tom poético, porque o Mário, ali, a história do peixinho era em formato de poema e foi transformado ali no cinematográfico, né? Numa história, numa narrativa. Mas das duas maneiras tem um tom poético, foi isso que foi alertado aí. Muito bem. Agora aqui, super fácil, não tenho nada que explicar nessas 3 letras aí. Olha o que vem. Identifique o que indica a pontuação final dos períodos a seguir. Então, se a primeira, vamos supor, se a primeira for um ponto de interrogação, um exemplo, não é o caso, tá? Mas a resposta seria você colocar o nome do ponto e o que aquele ponto está indicando na frase, né? Ponto final indica o quê? Uma afirmação, um exemplo. Ponto de interrogação, uma pergunta, um questionamento. O ponto de exclamação, o que indica uma alegria, uma entonação exclamativa de emoção, sentimento. Então, é isso que vocês vão responder nessas 3 letras aí. Então, podem fazer uns minutinhos, é só identificar a pontuação e o que ela está indicando ali. Foi o exemplo que eu já dei aí para vocês. Não estava no slide esses pontos? Tá. Na verdade. Professora, eu terminei. Ok. Estou olhando aqui quais os alunos que estão com câmera. Tem muitos alunos sem foto alguma. Uns justificaram, outros eu não sei porquê. Estou vendo Maria Eduarda com câmera, muito bem. Estou vendo Miguel Paiva com câmera. Cadê os outros aqui? Não tô é lá em cima, peraí. Enquanto vocês fazem, deixa eu dar uma olhadinha em cada um aqui. Jamile, obrigado, Jamile, por ligar a câmera. O Breno, muito bem, Breno. Luíde, oi, Luíde. Muito bem. Miguel Paiva, já falei, Rebeca, ok. Muito bem, parabéns para quem está aí na campanha de conscientização, hein? Ok, Carol, você está no notebook da tia, a câmera não funciona, ok. Joia. Podemos corrigir, meus amores?
Vamos lá. O homem olha com pena para o pequeno peixinho em sua mão, onde estava naquele texto bonitinho do peixinho, né? Aqui nós temos o ponto. Qual ponto? Não. O ponto final, que marca o quê aqui, o ponto final? O que é o ponto final? Hã? Uma afirmação. Uma afirmação. Aqui vai ter também a palavra declaração, tá? Porque está declarando, mas também uma informação, uma explicação ali. Então, nós temos o ponto final. Na segunda, por que te roubar por mais tempo aos carinhos do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos e da tua tia solteira? Aqui, que ponto que temos? De interrogação. Fácil, né, Com uma gente? Isso aqui pergunta? indica pergunta, indica questionamento, aí a resposta, hein? Na letra C, como era tocante vê-los no 17? Qual seria aí? Exclamação. Ponto E de eu coloquei, exclamação. professora, que indica um entusiasmo, uma alegria. Isso indica entusiasmo, emoção, sentimento, alegria, né? Entusiasmo e alegria são sinônimos, né? Muito bem, super simples. Isso aqui é exercício para introduzir aí, para saber pontuação. Sabemos que uma frase começa sempre com letra maiúscula, não esqueçam disso, hein, alunos? Parece bobeirinha, mas tem aluno que em interpretação ou na hora da escrita consegue iniciar um texto ou uma frase com letra minúscula. Isso não estou falando besteira, não, hein? Estou falando pela experiência vivida, tá? Então, frase começa com letra maiúscula e sempre com uma pontuação. Outro detalhe, aluno termina a frase, não coloca ponto, hein? Tem que ter uma pontuação aí. Joia. Quem pode ler, por favor, este parágrafo? Quem ainda não leu, é claro, né? Eu posso ler, professor. Tá, só um instantinho que eu vou dizer a página aqui, que tem aluno que está perdido. É página 102, tá bom? Da apostila. Terminamos a correção do caderno suplementar capítulo 9. Estamos na apostila capítulo 10, página 102. Quem falou? Maria Eduarda. Pode ler, minha linda. Na escrita, a pontuação indica as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na construção de sentidos, na expressão de pensamentos, sensações e emoções. Com base na pontuação usada pelo autor do texto, o leitor é capaz de compreender os sentimentos pretendidos. Ok, os sentidos aí pretendidos. Obrigada, Maria Eduarda. Nós vamos ver daqui a pouquinho fazer uma brincadeirinha aí com uma frase que ela pode ser usada de entonações variadas, né? Dependendo de onde se coloca a vírgula. Não sei se vai dar para hoje, até onde a gente vai chegar, vamos ver. Agora eu preciso de um aluno para ler, quem ainda não leu, por favor. Quem pode ler esse textinho aí para ir além? É um parágrafo inteirinho aí. Quem pode ler? Um secretário ou uma secretária? De algum parágrafo, professora? O parágrafo todo o textinho aí do quadrinho. Qualquer pessoa? Lê? Arthur Lopes quer ler? Quem falou a qualquer pessoa? Arthur Lopes? É. Vai lá, Arthur Lopes, leia aí pra gente. Pontuar depende do gênero do leitor. Use diferentes textos e revele-se as diversas possibilidades que os sinais gráficos oferecem. Separar frases com vírgulas pode? E terminar com uma oração interrogativa com reticências. Ao criar um texto, é também ao corrigi-lo. Todo mundo enfrenta dúvidas desse tipo, mas talvez não seja o caso de se angustiar tanto diante das incertezas. Afinal, os linguistas garantem em pontuação, não existe o certo ou errado. Só o depende da interação do autor, do Da gênero... intenção. Da intenção? É. Depende da intenção do autor, do gênero, do texto, do leitor que se alcançar. Os sinais que tantos atormentam estudantes e mestres nada mais são do que formas gráficas de atribuir significado e dar coesão ao que criamos.
garantindo que a mensagem será entendida. Com as mesmas palavras, na mesma sequência, conseguem-se diferentes sentidos. Dúvida? Faça um teste a seguir. Assim, ó, duvida, duvida, não é dúvida não, é à toa. Duvida de fazer esse teste, é o que eu estava falando aí no começo. Vai ter nessa página aí um teste aí em cima, olha. Quando fala, deixa eu só voltar ali, quando fala da pontuação que não existe certo ou errado. Seria nesse sentido em que vamos brincar agora com a frase. Então, olha lá na página 103, lá em cima temos uma frase assim, olha. Que pontuação usar? Para provar que existem diversas possibilidades, preparamos um teste. Quantas formas você encontra para pontuar a frase a seguir? Então, nós temos aqui, ó, meu relógio sumiu, não está na gaveta. Então, você pode considerá-la como diálogo ou a reflexão de uma só pessoa. Só não pode mudar a ordem das palavras. Então, vamos lá. Como que a gente... Vamos fazer uma brincadeira aí. Pensem um pouquinho e daqui a pouco vocês podem ir me dizendo, cada um na sua hora, é claro, como que essas palavras aí, esse grupinho de palavras pode se transformar em frases usando várias pontuações. Pode, quando você montar uma, né, como pode ser um diálogo aí, você pode criar neste único grupo de palavras, duas frases, né? Se for um diálogo, como está dizendo ali, ó. Você pode considerar esta frase como um diálogo. Então, pode ser pergunta e resposta, ou outra criatividade aí, a imaginação de vocês que for surgindo. Vamos lá, quem se candidata a Posso falar, professora? Vai lá, Maria Eduarda, diga. Eu pensei assim, meu relógio sumiu, a pessoa perguntando. Aí a outra pessoa responde, mas não está na gaveta? O mais não pode entrar, tá? Meu relógio sumiu. Falou? Peraí, deixa eu ver a frase da Maria Eduarda, depois você fala. Meu relógio sumiu, ponto de interrogação. É a professora perguntando, né, Maria Eduarda, que você falou? Aí como é a resposta? Como é a resposta? Não está, a pessoa responde, não está na gaveta? Responde fazendo outra pergunta ou responde assim, ó, não, está na gaveta. E é o pontinho final que ela responde? Não, Como seria a resposta? pergunta. Ah, responde fazendo outra pergunta. Não está na gaveta? Ah, entendi. Olha, interessante. Vou repetir da Maria Eduarda. Ó, meu relógio sumiu? Ponto de interrogação. Uma pessoa perguntando. A pessoa que respondeu fazendo outra pergunta. Não está na gaveta? Ótimo. Pode ter um duplo sentido, né, professora? Tem vários sentidos, gente. Olha o que eu falei, depende. Tem vários. Desta única frase, tem umas 5, 6 ou até mais. É porque a parte que a Duda falou é porque poderia ser meu relógio sumiu. Aí outra pessoa está falando, não, está na gaveta, por exemplo. Ok. Falando Meu onde relógio sumiu. O meu relógio sumiu é ponto de pergunta? De interrogação, Rebeca? Ou não? Para responder, tipo, o relógio sumiu, aí coloca um ponto de interrogação. Aí a pessoa coloca assim, não, está na gaveta, como se ela estivesse respondendo a pergunta. Só que vai ter que ter Falando uma onde vírgula está. aí, ó. Meu relógio sumiu? Ponto de interrogação. Aí a pessoa responde, não, vírgula, está na gaveta. Tá vendo? Ó, já vai ter que usar uma vírgula aí. Antes de dar prosseguimento, que tem várias maneiras ainda, e não chegaram nem na metade de quantas vezes a gente pode montar essa frase variando. Só um instantinho, deixa eu só ver a chamada aqui, que o nosso tempo está curto. Nessa segunda aula, a Ana Júlia faltou, Gustavo Henrique também, João Vitor Souza e o João Vitor Carvalho também faltaram, Maria Clara faltou esta aula e o Pedro Henrique também. Foram os alunos faltosos para esse segundo tempo de aula, tá? Vamos lá, Miguel Paiva levantou a mão. Como que fica essa frase na sua cabecinha aí, Miguel, no seu pensamento? Miguel Paiva.
Não está dando, Miguel? Ativa o áudio aí, quem sabe? Não está dando para ouvir. Tá dando pra ouvir? Aí, agora dá, vai. Ah, desculpa. Eu coloquei assim, meu relógio sumiu, não. Aí coloco uma vírgula entre o sumiu e o não. Aí coloco ponto de interrogação. Aí outra pessoa fala, está na gaveta. Meu relógio sumiu. Aí pôs o não Aí na coloca pergunta? vírgula, Ah, não. meu relógio sumiu. Não? Meu relógio sumiu, não. Não? Não? Meu relógio sumiu? Não? Aí ponto de interrogação. Aí a pessoa respondeu, está na gaveta, é isso? É. Ah, tá. Colocou uma vírgula aí no adjunto adverbial. Eu só achei meio esquisito essa frase, não achou, não, Miguel? Meu relógio sumiu? Não. Meu relógio Eu sumiu? entendi. Meu relógio Brasileiro sumiu? fala, Não. a gente. Ele falou, meu relógio sumiu. Aí, Não? tipo, ele tá fazendo uma pergunta em cima da própria pergunta, eu Eu acho. sei, Isso não, que eu estou entendi. tentando. Meu relógio sumiu, é porque não é muito comum a gente fazer, não é? Meu relógio sumiu? Não, Não? o que o Miguel Ô, Paiva tia, falou é tipo, não é. Tipo, É, mas né? não pode usar. É, mas não pode usar o não é. Meu professora, relógio sumiu? eu- Não? Ok, tem a é como- vírgula depois do sumiu. Ah, o Breno fez a mesma frase aí do Miguel Paiva. Só que ele colocou aqui no chat, né, Breno? Meu relógio sumiu? Não? Ok. Aí a resposta, está na gaveta, né? Uma pessoa respondendo, está na gaveta. Ok, então aí é só para vocês entenderem, tem várias maneiras dentro da colocação da pontuação, principalmente dos sinais aí de pontuação, né? Onde tem também a vírgula que vocês já modificaram. Agora nós vamos ver o uso da vírgula no período simples. Quem ainda não leu, hein, gente? Por favor, vamos tentar ver outros alunos, a participação de outros aí. Eu só peço que rapidinho já veja um para ler o primeiro parágrafo, o outro para ler o segundo parágrafo. Posso ler também, professora? Quem falou? Miguel Gorito falou, e qual foi o outro que falou? Eu quem? Não apareceu para mim. Eu quem? Jamile. Então, as damas, né? Jamile leu primeiro, e o cavalheiro aí, o Matheus Gorito, que deixou a Jamile ler primeiro, o Matheus Gorito leu o segundo parágrafo. Vai lá, pode começar, Jamile. O uso da vírgula no período simples. Você estudou a estrutura das orações e pode verificar que há nelas elementos que estão intimamente ligados, como sujeito e predicado, verbo e objeto, nome e complemento, adjunto adnominal e os termos a ele associados. Obrigada, Jamile. Vai, Gorito. A ligação sintática e semântica entre esses elementos implica uma das principais regras de pontuação no período simples. Além disso, existe uma ordem básica que, em geral, se aplica às orações em língua portuguesa: sujeito mais verbo mais objeto ou objetos, mais circunstância ou circunstâncias. Estando os termos nessa ordem, normalmente não se emprega vírgula entre eles. Muito obrigada, meus alunos secretários aí, joia. Então, nesta leitura realizada pelos dois alunos aí, muito bem feitas, por sinal, a estrutura sintática, nós temos uma, como disse, essa estrutura é um sujeito numa ordem direta, né? Temos o sujeito, o verbo, os objetos, e às vezes aparecem as circunstâncias, né? Nem sempre aparecem as circunstâncias, mas em algumas vezes sim. Olhem um exemplo aqui de baixo, onde tem toda essa estrutura. Quem conquistou o mundo rapidamente? A arte cinematográfica. O sujeito, o verbo conquistou, o objeto, o mundo, e de que forma rapidamente, de que modo rapidamente, onde apresenta ali a circunstância, que é um adjunto adverbial, né? Então, aqui é só como um exemplo. Agora sim, nós vamos entrar nos casos em que não se usa vírgula. Está terminando o nosso tempo, onde amanhã a gente vai dar continuidade, já que amanhã temos 2 tempos de aula, né, eu acho. Amanhã é um tempo só. Há um tempo só de português. É quinta que a gente tem 2. Mas aí a gente corrige bem rapidinho a tarefa, o mais rápido que eu puder, e a gente vai dar continuidade. Mas vamos lá. O caso em que primeiro não se usa vírgula. O primeiro, ó, veja nos exemplos a seguir diferentes casos em que não
a vírgula de jeito nenhum, gente, em hipótese alguma, separando os termos que se ligam entre si sintática e semanticamente. Não se usa vírgula entre sujeito e predicado. Olha o exemplo. O homem e o peixinho passeiam pelas ruas. Quem passeia pelas ruas? O homem